Olá, meus irmãos, tudo bem? Queria convidar você a separar um tempinho para fazer o seu culto pessoal, sua devocional no dia de hoje. Mesmo que você vá estar presencialmente, logo mais no culto público, separe alguns minutos para poder meditar na palavra do Senhor. Nosso texto hoje está em Lucas, capítulo 9, versículo 46 ao 50. Então, Lucas 9, do 46 ao 50. O texto é bem curtinho, vou ler aqui. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, percebendo o que havia nos seus corações, tomou uma criança e pôs-la no meio de si. E disse-lhes: qualquer que receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. Qualquer que me receber, a mim recebe aquele que me enviou, pois aquele que entre vós é o menor, esse é grande. Disse-lhe João: mestre, vimos um homem que em teu nome expulsava demônios, e lhe proibimos, porque não segue conosco. Respondeu Jesus: não lhe proibais, pois que quem não é contra vós, é por vós. Observe o seguinte, esse texto. Os discípulos tinham visto muitas coisas. Jesus tinha dado a eles autoridade para pregar e expulsar demônios. Eles de fato saem e o texto diz que eles pregam e curam muitas pessoas. Eles veem isso sendo feito através das suas próprias ações. Um pouco mais à frente, eles veem Jesus fazendo milagres, eles veem a multiplicação dos pães e peixes. Jesus sobe ao monte, três deles o veem transfigurado, glorioso, ouvem a voz do Pai falando com eles. Eles descem do monte, os 9 que ali estavam também vêm agora, somado aos 3, vem Jesus curando um menino endemoniado, libertando das forças de Satanás, entregando ao seu pai. Então, tudo isso está acontecendo, eles estão vendo tudo isso. Mas agora, enquanto eles se deslocam para outra cidade, o texto nos diz que no caminho eles estão discutindo sobre quem é o maior. Interessante, não é? Toda situação deveria nos fazer pensar que eles estão agora cada vez mais afinados com o Senhor, numa busca de santidade, talvez no máximo da sua espiritualidade. Mas o que eles vão discutindo no meio do caminho é qual deles é o maior. E não imagine aqui que eles estão lutando contra a baixa autoestima. Não tem a mínima possibilidade de um estar dizendo assim para o outro: ah, não, eu sou menor que você. Outro, não, que isso, para de bobeira, eu sou menor que você. Não, não, é o contrário. Cada um se acha maior do que o outro. O texto nos diz, e aqui não fica muito claro, mas o texto paralelo em Mateus e Marcos, depois você compare lá, que Jesus, sabendo, pergunta: o que vocês estão discutindo no meio do caminho? Eles não querem falar, eles estão envergonhados, eles sabem que está errado, eles sabem que é bobeira, eles sabem que não é certo fazer aquele tipo de comparação, mas mesmo assim estão fazendo. Então Jesus, sondando-lhe os corações, pega uma criança, coloca no meio deles e fala assim: olha, quem receber essa criança no meu nome, a mim me recebe, e quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou, aquele entre vós que é o menor, esse seja grande. Comparando com o texto de Mateus, Mateus deixa um pouco mais claro algo para nós aqui. Ele fala o seguinte: aquele que não se humilhar como essa criança, não herdará o reino dos céus. Observe o que Jesus está querendo dizer. Jesus não diz que nós temos que ser como crianças, no sentido de que a criança é um ser humilde, é um santinho, é um anjo de auréola na terra. Não, nada disso. Se você conhece crianças, se você já foi criança, você sabe que isso não é verdade. Não é verdade. Pelo contrário, somos pecadores desde o momento que nascemos, já nascemos em pecado. O que Jesus está dizendo é que, dentro do contexto judaico, na sociedade judaica, as crianças tinham pouco valor. Elas não tinham muita importância dentro daquela sociedade. Eles valorizavam os homens. Tanto é que, quando se conta, a gente vê isso várias vezes. São o número de homens acrescido das mulheres e crianças. Ou daquele pensamento da época, a dizer que eles tinham que se tornar como uma criança. Não é se tornem santos, imaculados, como essas crianças são imaculados. Não, quer dizer, rebaixem-se, humilhem-se, saiam da posição que vocês têm hoje de privilégio e coloquem-se numa posição de inferioridade. É isso que ele está dizendo. Humilhem-se. Humilhem-se. Jesus enfatiza o fato de eles receberem aquela criança. Recebam os pequenos. Recebam os humildes. Isso é também se colocar ao lado deles. Humilhar-se. Receba os pobres. Receba os necessitados. Recebam aqueles que não são. Recebam aqueles que aos olhos dos homens são pequenos. Porque no meio de vocês é assim, de Jesus. O menor, esse é que é grande. Quantas vezes Jesus vai falar sobre isso? João capítulo 13, ele lava os pés dos seus discípulos. E ele vai explicar claramente que entre eles não é o maior que domina, pelo contrário, cada um deveria se humilhar diante do próximo. Essa lição serve para nós hoje, meus irmãos. Precisamos nos colocar abaixo uns dos outros.
Aliás, seguindo o exemplo que o próprio Senhor Jesus nos dá. Paulo nos diz em Filipenses, capítulo 2, ele não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes humilhou-se, assumindo a forma de servo, reconhecido em figura humana. Mas note, ele diz, ele começa esse trecho dizendo, tende em vós o mesmo sentimento que há também em Cristo. Esse sentimento deve ocupar o nosso coração, não de vaidade, porque o nosso coração é dado à vaidade, não de vaidade, não de soberba, não de orgulho, pelo contrário, mas de humildade. E o texto termina com João, aquele que anda com Jesus em todo lugar, aquele que faz parte do círculo íntimo de Jesus, aquele que está mais próximo do Mestre, aquele que o viu transfigurado, aquele que ouviu a voz do céu. João fala o seguinte, Senhor, Mestre, nós vimos um homem que expulsa demônios no teu nome, mas ele não anda conosco. Nós proibimos que ele fizesse isso. Olha como eles são. Olha que petulância. Eles olham agora e fica claro para nós no texto, eles não só estão disputando entre eles quem é o maior. Eles estão dizendo que aquele grupo ali é o maior do que qualquer outro grupo. Alguma coisa está certa na mente desses homens. Eles são maiores do que todos os outros. A dúvida é qual deles é o maior dos maiores. É essa vaidade, a soberba que está aqui no coração deles. Jesus fala, não façam isso. Quem não é contra vós é por vós. Então, observe que o texto está nos ensinando. Jesus não é exclusividade de um grupo. Ele não é exclusividade dos 12. Ele não é exclusividade de uma igreja. Ele não é exclusividade de um grupo, de um pensamento doutrinário. Ele não é exclusividade. Ele está agindo em muitos lugares, de muitas formas, em todos os momentos. Quando pensamos um pouco sobre isso, vemos como ele é grandioso, como ele é poderoso. Ele não está limitado. Você lembra que ele chama Abraão, mas quando Abraão se encontra com Melquisedeque, o texto diz que Melquisedeque, ele é sacerdote do Deus Altíssimo. Muito antes do sacerdócio ser instituído em Israel, que só seria lá em Arão, né? Muito tempo depois, já havia um sacerdote de outro povo. Deus está falando, Deus está se comunicando, Deus está falando com os homens em todos os lugares, de muitas formas e de muitas maneiras. Às vezes nós achamos que Deus é exclusividade nossa, e não é. Não é. Senhor, ele não anda conosco. Senhor, ele não acredita na mesma doutrina que nós. Senhor, ele não pensa igual a gente. Senhor, o culto deles lá é diferente do nosso. Senhor, aqui é melhor. Não, não, não. Se ele não é contra vós, ele é por vós. Ele está agindo em muitos lugares. Tem um texto que eu gosto muito que fala sobre isso, e eu vou ler aqui para vocês. Amós, capítulo 9, versículo 7. Diz o Senhor para os israelitas, que se julgavam o povo de Deus único e exclusivo. Não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como são os filhos dos etíopes? Deus já começa dizendo o seguinte, vocês são para mim iguais aos filhos dos etíopes. Por que vocês se acham melhores? Diz o Senhor. Não fiz eu subir Israel da terra do Egito, está falando do Êxodo, os filisteus de Caftor e os sírios de Quir? Olha o que ele está dizendo. Vocês se orgulham de ser o meu povo exclusivo, mas para mim vocês são iguais aos filhos dos etíopes. Não tem diferença. Vocês se orgulham de eu ter tirado vocês com mão forte do Egito e ter trazido o êxodo, e de fato isso é algo glorioso. Mas eu fiz o mesmo com os filisteus, tirando eles de Caftor. Eu fiz o mesmo com os sírios, tirando eles de Quir. Muito interessante, né? É um soco no estômago da nossa vaidade, do nosso orgulho. Achamos que Deus está agindo somente em nós. Vemos o relato bíblico na história de Israel, que tem um propósito, nos guiar e conduzir até Cristo. E, de certa maneira, o chamado de Abraão tem esse propósito, ser uma luz para o mundo, mas não é ser exclusividade. Deus age em muitos lugares, de muitas formas. Foi assim no Antigo Testamento, foi assim no Novo Testamento, na época de Jesus, de João, daquele homem que nós nem sabemos o nome, que estava expulsando demônios em nome de Jesus. E é assim nos nossos dias. Não imagine que Cristo é algo que você possa guardar numa caixinha, que o Espírito Santo é posse sua, que você pode botar ele num cofre, abrir quando quiser e fechar quando assim melhor determinar. Não. Ele é o Senhor e nós seu povo. Vivamos para a sua glória, sendo conduzidos por ele, tirando do nosso coração toda a vaidade, todo orgulho, nos humilhando aos seus pés e nos alegrando pela sua presença, pela sua obra, pelo seu amor, pela sua graça. Amém.